da justa causa, eu estou enfrentando também o problema dos danos morais. Por quê? Caberia à empresa ofendida, caberia à empresa que tem a sua imagem de alguma forma violada, a honra objetiva violada, requerer danos morais? É outra situação que, curiosamente, tem provocado a Justiça do Trabalho. Ora, o artigo 52 do nosso Código Civil, aí uma aplicação subsidiária, diz que o direito à personalidade é cabível no que couber às pessoas jurídicas. E mais do que isso, eu tenho uma súmula, que é a súmula 277 da STJ, que diz que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Então, o que nós temos encontrado? Uma situação curiosa. Por quê? O empregado, ele vai à justiça e fala: eu fui demitido por justa causa, e depois eu vou falar sobre isso, sobre a intervenção da Justiça do Trabalho em tais situações. Mas, enfim, ele vai à justiça e fala: fui demitido por justa causa. Isso é injusto. Ora, a empresa vem com a contestação, e além da contestação, ela entra com uma reconvenção falando: ele foi demitido por justa causa, tem razão jurídica para isso, e mais, estou entrando com reconvenção para pedir danos morais. Foi exatamente o que ocorreu nessa situação. E nessa situação, eu entro então na questão do papel da Justiça do Trabalho. Quase uma unanimidade da doutrina que vai entender que a Justiça do Trabalho, os tribunais, às vezes você não tem em determinados países uma justiça especializada, vai fazer a avaliação absoluta e soberana desses fatos. Realmente ele acontece. Você foi demitido por justa causa, você não concorda com isso. E aí, o que você faz? Você procura a Justiça do Trabalho. E quando você procura a Justiça do Trabalho, você vai ter uma série de princípios, pelo menos a Justiça do Trabalho procura o enquadramento para fazer a devida análise. O primeiro princípio é o princípio do ônus da prova. E o que quer dizer isso? O ônus da prova, provar os fatos narrados para a justa causa, será sempre do empregador. E, curiosamente, em relação à internet, é uma prova até, convenhamos, um tanto quanto fácil. Outro dia eu peguei uma demanda em que o camarada, ele foi na internet, ele imprimiu a folha, teve o requinte de ir no cartório para ir lá e falar: esse documento é original, foi tirado da internet. Então, o ônus da prova é uma realidade que nós temos como um dos primeiros princípios avaliadores da questão da justa causa. Um outro ponto também é a atualidade. Veja que o Cláudio hoje tratou da questão do esquecimento. Veja como tem uma pertinência. A jurisprudência trabalhista brasileira, ela admite a justa causa, diz que tem uma qualidade. Você, empregador, você pode até esperar um pouco, você está fazendo uma investigação sobre os fatos, etc. Mas você tem um certo limite para aplicar a justa causa após o fato grave. Então, isso vai ocorrer também em relação à utilização da internet de forma devida. Então, um outro princípio, que aí sim é um princípio muito importante, é que a Justiça do Trabalho tem a função sempre de avaliar a gravidade dos fatos. E o faz de que forma? Reunindo aspectos subjetivos que a gente já lembra da pessoa que praticou o ato, o tempo que ela tem no trabalho, a disciplina dela anterior ao ato faltoso, a organização que a empresa tem e que dá suporte para a pessoa saber como deve se posicionar na empresa, etc. Então, são chamados aspectos subjetivos. Além dos aspectos subjetivos, a Justiça do Trabalho também vai primar pelos chamados aspectos objetivos.
O que é isso? É ver a potencialidade do dano. É um exemplo clássico que nós sempre damos. Você é proibido de fumar. Norma da empresa. Se você fuma no escritório, possibilidade de dano é 1. Se você fuma junto a um barril de pólvora, né, a potencialidade de dano vai duplicar. Então a Justiça do Trabalho será sensível a isso. A mesma coisa nós podemos aplicar em relação ao quê? Em relação às redes sociais. Uma coisa, por exemplo, é você ir na rede social e você falar a verdade, falar: eu não estou recebendo o pagamento, como ocorreu há pouco tempo, de uma determinada parcela salarial que realmente é reconhecidamente como devida. Não estou recebendo isso. É um absurdo que o empregador acha dessa forma. Fui na rede social, falei isso e é verdadeiro. Ora, e aí eu pergunto: qual é a potencialidade de dano, né, para a empresa diante dessa situação? Poderia até aplicar outras penas, uma advertência, uma suspensão, mas daí, tais casos, sou eu que aplicar a chamada, como eu disse, pena capital, que é a dispensa com justa causa, me parece um tanto quanto exagerado. Agora, outras situações também podem ocorrer em relação a isso. Por exemplo, você vai na empresa e fala: ó, eu trabalho com a manutenção de aviões. E hoje, o pagamento e a manutenção dos aviões não está ocorrendo. Veja que isso pode criar todo um ambiente, né, todo um ambiente hostil à empresa, dos seus consumidores, e pode até afetar a produção. Então são situações bastante diferenciadas. Então isso é uma situação que realmente nós temos que trabalhar e somos sempre desafiados, enquanto magistrados, a dar uma resposta à questão da gravidade envolvida.